Quero me apresentar. Eu sou o João Madeleno Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Aerossocial do Brasil e presidente do Instituto Nacional de Logística Reversa, INEA. Estamos aí no social há 33 anos, 10 diretores do Brasil, e no lixo há 15 anos. E os palestrantes da quarta Conferência do Meio Ambiente, a conquista da ministra Isabela Teixeira, falando sobre os defeitos da nova lei, conhece um pouquinho. E aproveitar para dar os parabéns, vocês são uma referência nacional, sabe? Essa é uma revista que é praticamente a cabeceira, tá, de todos os nossos diretores. Tá? Os índices e tudo que vocês apresentam, para nós é um norte. Tá? Você, muito mais do que eu, sabe a dificuldade que você põe no lixo no Brasil. Você não consegue chegar, estatística, e vocês conseguem. Então, primeiramente, parabéns. Nós temos aí essa nossa entidade, ela tem, completa agora em novembro, completa 53 anos de idade. 53 anos. 53. E tem, agora, esta semana, a sua consagração num upgrade e o setor de empresa pública, ele tentou se readequar e, consequentemente, fizeram um pleito para que a BLT se transformasse num instituto. Vocês estão transformando no instituto agora. E na segunda-feira passada, nós tivemos, então, a confirmação junto ao Ministério da Fazenda e que a nossa razão social sai de associação e definiu como Instituto Valoriza Resíduos by ABLT. Então, até então, a gente está... Então, começou essa conversa em novembro do ano passado, estruturar, fazer, que envolvia também as coirmãs, que houve uma fusão das coirmãs. E nós... São federações de outros estados? Não. Vocês são nacional, né? Nós somos nacional. As outras também eram nacional, mas não estava assim, explicitamente a Associação Brasileira de Defesa Sócios de Empresa Pública. Né? As outras eram a Associação das Empresas de Tratamento de Resíduos, a outra Associação Brasileira da Empresa de Empresa Pública. Cada um foi crescendo no seu segmento. E houve, então, um trabalho de que teve até uma justificativa, porque como nós todos tínhamos uma relação ligada, porém independente, nós tínhamos cada um gerenciava e administrava seus projetos, seus planos. Seus associados. Há muita... Não existia um trabalho conjunto. Era junto, mas era conjunto. Junto, mas cada um... Eu vou fazer um trabalho XPTO e desenvolvo esse trabalho. Certo? O outro pega política nacional, marco legal de saneamento, regionalização. Nós olhamos de um jeito, o outro, aí, em um determinado momento, normalmente juntamos, porque percebemos que nós estamos fazendo um trabalho igual e que teria provavelmente resultados diferentes. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma comunhão e integramos um trabalho só. Então, isso a gente ajustava. Mas o que se percebeu é que, a um determinado momento, começou a haver um determinado tema. Eu fazia o meu plano, meu projeto, o outro, por coincidência, fazia esse mesmo em tempos diferentes, né?
o outro também está. É um retrabalho, né? E o que aconteceu? Esse me chamou a atenção, porque o governo passado, principalmente no MMA, nós tivemos uma oportunidade de diálogo muito franco e muito aberto, coisa que nenhum governo nos permitiu. Porque O Ricardo. principalmente, eu vou dizer, sem uma posição partidária ou política, é que, desde que Lula assumiu, houve algo, eu digo assim, sei lá, uma proteção, e refratário ao que vinha de fora, porque eles tinham metas e conceitos próprios. Né? Entendeu? Então, o que acontece? Nós não entendemos, tentamos fazer várias coisas, principalmente na política nacional do Brasil, que foi uma das coisas que, para nós, da BRT, foi muito marcante e muito decepcionante. Certo? Mas entendemos até no momento, está mudando o governo, mudando o pensamento, e vamos aguardar ser chamado. Não fomos chamados. No governo atual. Não, estava atrás. Não, no anterior também não. No anterior teve abertura. O que aconteceu no governo, quando O anterior. o Bolsonaro, e a gente para olhar as titularidades, um fator reverso aconteceu. Eles chamaram o setor e falaram quais são as reivindicações. O que vocês podem fazer? O que vocês podem contribuir? É uma boa pergunta. Né? Abriu para todos os diálogos. Quando começou a ser estudado o projeto do Marco Legal de Saneamento, aí se identificou, porque o projeto do Marco Legal de Saneamento ele estava absolutamente focado em água e esgoto. Quando eles estavam quase finalizando, falaram, meu, mas saneamento é água, esgoto, resíduos e drenagem. Quem é que é de resíduos? E aí nos chamaram. E aí foi uma luta para tentar encaixar no projeto do Marco Legal. E você sabe que politicamente é muito difícil quando você, em cima da hora, entra com alguma coisa a mais. E o problema é que eles não entendem nada, né? Esse é o, o maior dos problemas. O que aconteceu? É o nível de conhecimento. Nesse governo passado, houve uma abertura e uma aproximação. Agora, com o atual governo, a gente já vê que tem um pouco de resistência. Certo? Mas eu acho, nós colocamos isso como um fato ciclo natural. Entendeu? A um determinado momento, as coisas vão andar e a gente vai. Então, o que acontece? Nós, aqui, o que foi detectado para essa transformação? Teríamos uma só voz técnica. Uma voz técnica chama-se ABLT, que não se incorporou no programa de difusão das entidades anteriores. E nós ficamos de fora. Virou instituto. Com o objetivo de ser um instituto que vai ser apoiado pelo setor, porque o instituto, na acepção da palavra, ele precisa ter muitos recursos ou condições de captar muitos recursos. Então, era diferente do que a BLP. A BLP vivia os seus associados, com uma contribuição modesta, os seus sócios individuais insignificantes, porque nós queríamos trazer para dentro da nossa entidade a inteligência do setor. Então, profissionais de várias regiões contribuem. O Instituto vai ser diferente. Nós vamos ter a oportunidade de se desenvolver, captar mais recursos e trabalhar mais fortemente na área, certo? E isso
está em curso as últimas providências que faltam agora. É só, uma vez registrado a ata, consolidar o nosso Conselho Deliberativo e caminhar. Nossa previsão é que nós, em 17 de outubro, teremos uma Assembleia Geral para eleger os conselheiros, tanto deliberativo como fiscal, como também a diretoria executiva, e Vida Nova começa. E eu, desde o ano passado, já deixei muito claro que não quero ser presidente do Instituto. Não quero ser e não serei, não é querer. Porque pleitos houveram de que a gente continuasse trabalhando, etc., etc., mas tomei essa decisão pautada naquilo que eu enxergo. O Instituto nasce agora. E eu já encerrei a minha atividade. Bota a minha fotografia aqui nos ex-presidentes da BRT. Agora, não vou me desligar. Eu não quero. Conselho. Eu vou para o conselho em função de que a gente tenha uma história. Todos esses que estão aqui fizeram uma história. E eu conheci todos eles. Os próximos vão conhecer. Entendeu? Então, se lembrar o que o Chicão fez, o que o Werner fez, tal, a gente teve toda essa participação de uma forma como diretor. Você está com quanto tempo? Eu já vai fazer 9 anos. Ainda para o 10º ano. Seria agora. Mas eu estou um pouco mais para frente. O que acontece é que eu atuo aqui na BNT como associado desde 80. Como associado. Mas antes de 80, as empresas que davam apoio participavam com esse pessoal que era participavam da reunião. Então, a minha empresa me mandava participar. Era o representante da empresa nos mandava. Eu tinha uma e faltava 3. Não conta nada para ninguém. Bom, chegou na presidência e chegou com mérito. Seu João, obrigado pela viagem, pelo resumo que o senhor fez. Eu venho com uma outra história, uma outra visão, tá? Eu não quero frustrá-lo nos sonhos novos, que ficou claro para mim agora, mas eu tenho que mostrar algumas coisas. Tá? Não sou jovem, tenho 68 anos, 33 anos de estrada só no social. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer ao senhor, sem sombra de dúvida e sem medo de estar errado, que eu conheço muito. Eu tenho 33 anos de experiência. Você encontra muitos que têm 33 anos, mas como eles fazem 33 vezes a mesma coisa todo ano, isso não é experiência agora. Sabe? Essa instituição que eu presido, nós temos 10 mil diretores no Brasil, todos com formação universitária. Não entra na minha instituição se não tiver formação universitária. E eu criei toda essa estrutura exatamente para fazer o que o governo não tem competência e capacidade. Então, eu não me ligo a governo. Sério. Eu acho que governo e iniciativa privada é água e óleo, nós não podemos nos misturar. A partir do momento que nós nos misturamos, você quer supoágua. A partir do momento que nós nos misturamos, tem água sem gás e água com gás. A partir do momento que nós nos misturamos, os resultados, todos que o senhor quiser, só são perguntar. Eu tenho projetos aqui, todos aprovados, que serem capazes de solucionar todos os problemas do Brasil. Mas sem governo. Se eu colocar o governo junto. Então, o caminho que eu vejo, estou seguindo agora,
fora. Porque tudo que eles querem é pegar instituições como esta e amarrar neles. Tudo que eles não querem é instituição como a minha que não aceita ser amarrada a eles. Então, em todos os meus projetos está claro que eu não faço negócio com o governo. O governo, para mim, é um concorrente. Eu vou apresentar para o senhor a solução do problema do lixo. No momento nenhum, o senhor vai ver a presença do governo, principalmente do federal. O federal só sabe fazer leis que ele não consegue cumprir e não libera dinheiro para cumprir. A responsabilidade do lixo é municipal, que não tem dinheiro para sanar. E o Estado fica dando pitaco e subindo pimenta parlamentar. Como é que, aonde nós entramos? Me diga. Onde nós devemos se acreditar? Nós entramos para sanar o problema do dinheiro de pegar. É verdade. E o problema municipal na minha opinião, é complexo e altamente político. Eu acabei com isso. Eu consegui acabar com isso. Então, vai ver. Então, o que é que a gente vê? Eu já há muito tempo via parando para as suas notas, principalmente quando veio a política nacional. Das nossas primas, Os catadores, os movimentos, foi só para isso. E ela nasceu para isso. E o que acontece? E ela ficou complicada, porque a política nacional depressiva eu trabalhei, pela PLC, trabalhei desde que Fábio Feldman, você tem a sede aonde? Pirituba, Noroeste. Você lembra bem do Fábio Feldman, do jovem, que ganhou a cadeira de deputado fazer uma campanha simples com a juventude que queria alguma coisa. E ele se elegeu deputado estadual, depois federal. E o Fábio tinha uma visão ambientalista bem focada. E, numa das oportunidades, vamos fazer uma política nacional de resíduos. Naquela altura, ninguém discutia sobre isso e tal. E partiu, foi, tal. Aí terminou o mandato dele, avançou muito pouco. Tal. Quando o Emerson Capaz teve a participação um pouco rápida do Zika lá de Campinas, enquanto a gente viu, foge desse cara porque não vai dar certo, nós não participamos de nada. Vimos dos planos iniciais dele, mas não participamos de nada. E depois, quando o Emerson Capaz assumiu, ele, político, um cara inteligente e tal, agregou todo mundo e fizemos uma enorme campanha, um trabalho no estado de São Paulo. Eu ajudei muito no estado de São Paulo. Todas as caravanas que ele foi andando, ele arrastava e a gente apoiava. Fizemos a política como entendíamos nós daquele momento, mas politicamente ele foi derrotado na última sessão quando ele apresentou o relatório. Você sabe, não sei se você conheceu essa passagem. Essa não. Mas quantos anos faz isso? Mais de 15? Tá, eu não estava no lixo, não estava ainda. Então, o que acontece? Ele fez e foi apresentar para a comissão para levar para o plenário. E o que acontece? O índio era o presidente e ele era o relator. Trabalharam o tempo sozinhos, porque era um tema que ninguém queria trabalhar, tal, não sei o que, tal. E ele montou. Aquela que nós, aqui da BLT, as outras, achamos que era uma política boa. Tá? Quando ele foi na reunião lá na Câmara, colocou o relatório, não apareceu nenhum dos. Certo? Mas sabe por que não apareceu? Não, os partidos não permitem. O que aconteceu é que os caras falaram assim, então, você foi bom para as duas linhas, certo?
Agora é o seguinte, você não consultou, você não levou nada, você está ganhando todos os louros para você e para o INE. Temos dois aqui de São Paulo. Né? Então é o seguinte, pega esse papel, claro. Tem nós, não tem? Não tem Como como. vai para frente. O Emerson ficou prostrado, decepcionado, tanto é que ele politicamente não quis mais se envolver, porque foi um puta trabalho de 4 anos jogado para fora. Quando o PT assumiu, Agora, quando é? não, é. Sim. não chamou ninguém para discutir, tal. E o compromisso que nós tínhamos nesse programa foi o seguinte: política estadual de resíduos sólidos, Assembleia Legislativa, fizeram um comitê interpartidário, certo? Para que não tivesse esse enrolar negativo no final. Então, fizemos aí, eu acho que umas 30 ou 40 reuniões, certo? E foi discutido passo a passo na Assembleia, com direito de cada um falar alguma coisa. Tudo aberto, transparente, foi para votação, aprovado, tudo bonitinho. Nasceu a política estadual de resíduos sólidos. No dia que isso foi consagrado, tinha direito à palavra, eu falei, gente, o duro é o seguinte, até hoje eu discuto quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E hoje eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não sei se nasceu o ovo ou a galinha hoje, porque a mãe tem que vir agora, que é a nacional. Certo? Então, consequentemente, eu vou torcer e que peguem isso, que é o primeiro Estado que fez, que seja a grande base para fazer a nação. E eu não deixei de falar naquele instante, só que uma coisa, o Estado de São Paulo, a gente tem bonitinho 645 municípios. Brasil, 5 regiões. O norte não conversa com o sul. Não. Certo? E não cobra taxa de lixo. Não. É impopular. Não, nós estamos falando hoje, estamos falando lá atrás. Já não conversar. Certo? Lá atrás. Bom, o que deu? Saiu essa política, o Arnaldo saiu, pediu apoio para ele ser deputado federal, porque ele ia provocar aquilo, assim não fez. Primeira providência dele, comitê, papapá, para a Política Nacional de Resíduos, pegou a do Emerson, começou a adaptar, tal. E o que aconteceu? A um determinado instante, as reuniões nossas eram sextas-feiras, e vinha o seguinte: o governo não aceita, o governo não aceita, o governo não aceita. Virou de ponta cabeça, saiu. Quando ficou pronto, ficou promulgado, nós achamos que não era o que a gente queria. Só que uma coisa, foi assinada essa merda. Trabalhar com isso. O que nós vamos defender? Nós aqui, galera. Nós temos 2 coisas que eu acho que nós vamos defender. E é a primeira de todas, a erradicação de lixões. E a segunda, consolidação dos consórcios intermunicipais. Já estamos alinhados aí, as duas. Você já entendeu? Estamos alinhados. Então, essa foi a nossa bandeira. E até hoje, nós abandonamos o consórcio. Certo? Por quê? Vou te explicar. Não, eu estou dentro, mas eu estou remanejando, está escrito. Então, o que nós fizemos? Consórcios, uma putaria total. Consórcios de papel tem 200 ou 300 que a gente pode juntar 10, 12 em cada estado. Então, não funciona. Tem quantos exemplos de consórcio no Brasil? Não dá 10. Certo? Desses 10, a gente tem ótimos a ruins. Certo? Poucos ótimos. Poucos ótimos. Entendeu? Aí, quando veio o marco legal do saneamento, para que fazer? Para resolver o problema dos lixões, nós temos que regionalizar e dar oportunidade para a iniciativa privada. Ok?
que já é uma merda, porque cada um vai disputar seu espaço. Tá? Então, o que aconteceu? A posição da BNP, a posição do próprio Instituto, é nascendo. Que está nascendo, mas que nasce com uma velocidade já acelerada, que é o quê? Continuar na luta da erradicação de lixões. Tanto é que um dos nossos cursos aqui da DRT, a gente faz 2 cursos por ano, de erradicação dos lixões. Nossa, mas não adianta fazer isso. não é fazer na cidade de São Paulo. Nós temos que fazer. Meu projeto é nacional. Certo? Eu estou no Brasil. Então, essa aqui é só para você entender. Agora, vamos navegar um pouco e eu costumo dizer que falar até papagaio, fala, mas falar ele inteiro aqui, o senhor fala, nossa, que fez. Agora me dá a chance de mostrar o que eu já fiz. Tá? Bom, essa é a instituição que eu fiz. Aqui nós temos o regimento dela. Eu não vou dar uma aula de regimento para o senhor, porque ele entende muito mais do que eu. Ninguém administraria uma instituição desse tamanho se tivesse tudo isso aqui. Tá? Então, nós temos aqui, pode plano, só posso imaginar. É só clicar e abre. E funcionando. Tá? Se não estivesse funcionando, não estaria aqui sentadinho fazendo essa apresentação para o senhor. Nós, começa daqui para frente, já começa os segredos. Nós não trabalhamos com verbas públicas. É proibido entrar dinheiro público na nossa instituição. Isso desde que eu afundei, há 33 anos atrás. Então, nós temos todos aqui o nosso conselho. Nós trabalhamos com honrarias. Então, enquanto o governo trabalha com vereador, deputado, senador, tudo isso que o senhor citou aqui, e os resultados eu já sabia antes também, se por dizer, aqui não tem isso. Para aqueles que têm dúvida do que é encomendador, é fácil. É só pesquisar no Google, vai descobrir que encomendador é o apelo social, que tem seu nome determinado. Não é o cara que pôs uma capinha, uma caldinha, um certificado, depois de jantar com a família, e virar que é comendador. Não, é um contato. O comendador tem seu nome eternizado por algo que todos os nossos projetos, eles nascem através de um comendador, que impulsiona, mas não mantém. O projeto for aprovado, ele tem que ter na própria recursos próprios dali por diante. Então, é assim que nós trabalhamos. Nós estamos divididos em federações, uma federação em cada estado. No caso, aqui estamos em São Paulo. Nós temos 248 portais de internet. Só para explicar nosso projeto. Estamos em São Paulo, começa as regiões. Tá? Então, em São Paulo, nós estamos divididos em 20 regiões, todas com um número superior a 1.200.000 de habitantes. Porque se você não tiver 1.200.000 de habitantes, você não tem destinação final para o lixo. Então, nós temos a parte final do lixão, aterro sanitário. 1.200.000, senão você não entra no sistema de lixo. Que é o que nós estamos fazendo. Tá? Então, está totalmente dividido em regiões. Se quisermos saber quais são as regiões, é muito simples, é só nós virmos aqui. Aqui você tem todas as regiões. Nós temos 7 diretores a cada 200.000 habitantes, todos eles com formação universitária, obrigatoriamente um advogado, um psicólogo e um assistente social, e 4 de outras formações. Então, nós temos as diretorias seccionais, que respondem pelas regiões. Então, você tem aqui a Seccional Sul, ABC, Osasco, Atibaia, tudo dentro daquilo que eu disse. 1.200.000 habitantes. Essa é a nossa forma de divisão. Tá? E agora vou falar rapidamente, porque o senhor é professor do que disse aqui. Não, o senhor não é professor. Eu estou assim, vamos fechar essa aqui, está me perturbando. Porque não quer sair daqui. Saiu. Tá. Então, agora eu vou falar um pouquinho de governo. Eu não perder meu tempo falando de governo, sabe? Eu não vou nem perder meu tempo. Eu só vou mostrar para o senhor como é que nós trabalhamos com o governo. O governo Bolsonaro foi eleito. Tá? O governo Bolsonaro foi eleito.
o que fizemos nós? Então, você vem aqui, notícias importantes. Eu sou um cara que eu posso falar, bater, espancar e apontar. Falo nada que não tem documento. Então, notícias históricas. Governo Bolsonaro. Aí, né? Bonitinho, ó. Tomou posse, maravilha, todas as promessas que fez. Primeira coisa que ele recebeu foi uma notificação nossa, que é assim que nós tratamos do governo, são nossos empregados. O senhor recebeu uma funcionária chama na tua sala e diz, né? Quem é você? O que é que está fazendo? Não é assim, então, então, você tomou posse pelo país. Tá? Eu sou presidente da Confederação do Âmbito Social. Como não pode ter duas confederações do social, automaticamente eu tenho meu guarda-chuva todas. As sociais, inclusive direitos e partidos políticos. E também são instituição total efetiva da política. Notifiquei o presidente da República. Tá? Aqui está a cópia da notificação. Tá? Isso foi logo no dia 2, às 8 horas e 12 minutos. Então, essas são formalidades. E nós não precisamos chegar a detalhe. Vamos ver resultados. Tá? Então, está aqui resultado. Eu notifiquei no dia 2. No dia 7, ele utilizou o ofício dele número 1. Olha aqui em cima. Ó. Qual é o número do ofício? Eu sou o dono do ofício 001 do presidente da República. 001. E aqui está. Ele determinou que o Ministério do Desenvolvimento, tal, ele tomou 3 providências com a minha notificação. Tá? Ele determinou a 3 ministérios que me recebessem. 43, o 44, que também está na origem do 001, ele determinou que o desenvolvimento regional me recebesse. Esse é o projeto que eu estou te apresentando aqui. E no 45, ele endereçou a mim, no Material dos Santos Teixeira, no dia 7, e me dizendo, olha, esses ministérios deverão me atender. Achei bacana, sabe? Sou capaz de dizer para o senhor que fica até empolgado. Fui atendido por todos os ministérios, menos pelo que ele mandou. A única providência que o vagabundo tomou foi roubar o nome do meu projeto. Porque está aí, eu sou o 001 e o projeto se chama Lixo Zero Social 10. Ele clonou o nome do meu projeto e lançou um Lixo Zero. Mentira! E eu ia fazer essa pergunta se em algum clone para correu de mim o tempo inteiro, passou vergonha o tempo inteiro. Não só ele, como o próprio presidente da República, porque tudo meu aqui é documentado, sabe? E foi documentado que ele clonou um projeto que não tem cabeça, não tem corpo, não tem dentro, não tem nada, é ridículo, não apresenta nenhum tipo de solução. Vamos ver se a gente mostra algumas coisas aqui. E nós temos história. Mas histórias assim, todas consagradas e confirmadas. Eu não acredito em governo. E a proposta que eu venho trazer aqui é essa. Sem governo. Gostaria de ter de vocês o apoio para nós resolver sozinhos. Eles não estão preparados para esse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Eles estão preparados para pegar instituições fortes como essa, vocês, a colocar um cabresto e usar. É esse o objetivo. Usar a credibilidade de vocês de mim não conseguir. E não vão conseguir. Eles sabem que não vão conseguir. Por isso que eles correm de mim, igual o corre daqui. E eu vou mostrar o que o governo novo fez também, tá? Tá? Mostro aqui já já.
Eu não preciso deles para nada. Quando eu quero fazer um projeto de lei, eu vou no Congresso Nacional e faço através da CNP, pela Comissão de Legislação Participativa. Aprovo. Tá? E se eu quiser fazer isso, eu faço aqui também. Eu sou uma confederação. A nossa especialidade é exatamente essa, cidadania. E eu não preciso deles para nada. Isso aqui é o Bolsonaro recebendo. Ó, o título da matéria. Ó. Operação Cavalo de Troia. O que foi o Cavalo de Troia? Lembra? Então, foi o que eu fiz com o Bolsonaro. Eu não gostaria de um dia ter que falar mal do Bolsonaro, sem antes ter a certeza que Bolsonaro sabia tudo o que eu tinha feito. Então, eu dei a ele o título de comendador, da Ordem do Método do Elo Social. Ele recebeu o título. Só que atrás do título tinha um envelope fechado. E aí eu chamei do lado de colecionário. Atrás desse certificado tem coisa que certificado. O sindicato esposa. E também não tem que colocar em. Então, eu tenho a tranquilidade de dizer um bosta. Mal assessorado e amarrado. E eles estão querendo amarrar vocês. Estão querendo amarrar vocês. É assim que eles trabalham. Não me amarrar. Olha lá. Então, eu tal. Então, hoje eu posso falar com tranquilidade. Ele teve em mãos um relatório com tudo o que foi feito. Isso aí já estava no final do governo dele. Tá? Quando ele recebeu isso. Aí você vem aqui. Deixa eu ver aqui só. Ó, outra picareta. Tá? Outra picareta. Nada. Recebeu lá a Iris Ganda, que era a segunda pessoa lá. Nossa, maravilha o projeto de vocês, nós não temos nada aqui. E vocês vão fazer isso sem dinheiro, nós sem dinheiro. Me chamou de novo? Não. Esse país não pode funcionar. Esse país não pode funcionar. Está aqui, tem até o vídeo dela falando isso que eu estou dizendo aqui. Aqui a gente não trabalha com mentira, aqui a gente trabalha com verdade, mas verdades assim, ó, tudo documentado. Ele clonou. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Você quer ter um vídeo aqui, não vou passar para a gente ganhar tempo, mas tem um vídeo dela falando, nossa, o projeto de vocês é maravilhoso, nós não temos nenhum projeto aqui. Aí a mulher sai para ir para as igrejas fazendo pregação, fazendo uma série de outras coisas que eu não sou contra, inclusive sou evangélico, mas eu não misturo as coisas. Eu acho que coisas têm os seus limites. Tá? Zero. Audiência pessoal com a Damais, que o Bolsonaro marcou, ela faltou. Comanda. Acho que é aqui mesmo, né? Que o Ricardo roubou o nome do projeto. Eu ia falar. Roubou o nome. Perguntar para você qual era a interface dos dois projetos. Não, eu tenho um, eu quero saber o dele. O meu eu já te mostro aqui. Ele não existe. Ele não tem projeto. Está aqui, ó. Ministro do Meio Ambiente avança com seu clone. Não tem nada. Eu fui lá ver o lançamento dele. Ele teve que fazer o lançamento escondido. Em Curitiba, né? Ele teve que fazer escondido. Lá na Assembleia Legislativa, quase que derrubam tudo, lá, os catadores, avançaram. Aí foi um ridículo. Eu nunca vi um negócio tão ridículo como foi aquilo lá. E eu fui lá para ver. Lá, vejo o projeto, mas não tem projeto. Não tem nada. Só politicagem. Tá? Então, isso foi o governo Bolsonaro. Agora vamos virar a página e vamos para a qualidade agora. Governo Lula. Governo Lula. Totalmente ao contrário. Eu sou de direito. Não estou falando aí. Sou de direito. Não estou defendendo o mundo. Direito. Posso me declarar porque a instituição não pode ter partido. Mas eu sou brasileiro. Sou de direito. Não. Eu fiquei fazendo beicinho. Fiquei. Está aí, está na sua. Oi?
PLD está em várias. Aí, desde que nós convidamos vocês, até a atual reunião marcada, aí deve ter. Tá? Então, eu fiquei fazendo beicinho e falar, esse governo não vai servir para nada, não vou nem perder meu tempo, já que o outro que eu achava que ia ser. E eu fui dar entrada, cumpri a minha função, eu até pedi desculpa para a minha diretoria, tá? Eu fui cumprir a minha função, presidente da instituição, só no dia 9 de março. Então, eu saí atrasado 2 meses e 9 dias. Porque é pontual na nossa instituição. Toda vez que muda o governo, nós amanhecemos lá, no dia 31, no dia 1º, e nós sempre somos donos dos protocolos do mundo. Com Lula não fiz isso. Com Lula não fiz isso. Eu fui para lá só mesmo no dia 9 de março. No dia 9 de março, eu protocolei todo o meu trabalho todo. Coloquei lá uns 21 protocolos, seriam 21 projetos. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: em 3 dias, o governo Lula fez o que o governo Bolsonaro não fez em 4 anos. Em 3 dias, eu recebi a convocação para estar presente em 12 ministérios. Todas as reuniões por determinação do presidente Lula. O gabinete. E mais uma. Recebi uma senha da presidência da República, tá? Recebi uma senha da presidência da República, onde eu entro com um projeto aqui agora. A hora que eu der o enter, já vem o número do projeto e para quem foi distribuído. E no máximo em 48 horas já está no Ministério e eu já recebo o ofício da presidência da República confirmando que não vou. O governo que eu não gosto. Quer dizer, o governo que eu não gosto. Uma realidade nossa. E todas as reuniões aconteceram. Ele convocou o ministro, convocou com a Marina, aconteceu. Convocou com o Silvio Almeida, com as Gomes, Ministério do Desenvolvimento Social. Olha aqui, ó, em março. Tudo em março. Eu fiquei praticamente 1 mês em Brasília fazendo as reuniões. Então, aí, olha, com a Isadora Brandão, direitos humanos. Aí você vai me perguntar, e aí? E aí eu vou lhe responder, é só um não. Não serve para mais nada. A única coisa que eu queria deles é cuidar. Ofício da presidência da República me recomendando e me atendendo. Se eu der um passo a mais, eu vou cair no buraco. Perdeu, moça. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. A primeira coisa que eles vão querer me dar um dinheiro, e na hora que eles dão dinheiro, eu passo a ser um deles. Solução da iniciativa privada, ela tem que ser da iniciativa privada. 33 anos de história para chegar nesse caminho. E a solução do lixo eu vou te apresentar aqui agora. Sem delongas. Tá? Sem delongas. Solução para o lixo. Tá? Nós estamos no meu site aqui, na régua principal. Então, se nós viermos aqui, ó, LZS10 é o meu projeto, Lixo Zero Social 10. Clicou aqui, carregando, aparece o projeto. Bom, quando chegarem os carros, descobriram o motor a combustão, as carruagens iriam sair do mercado. Claro que não, né? O que eles fizeram? Trocaram os aros de ferro por pneu de marcha, investiram em piludo, macia. Mas e o resultado? Cadê? Sem dúvida. Nós estamos chegando aqui na DMT, trazendo para vocês computador. Isso que nós estamos trazendo aqui é um computador.
O Brasil está operando na máquina de escrever. Vão resistir até quando? É, Hã? cada caso é um caso, né? Mas Eu generalizei. é ótimo. Eu estou generalizando. Não, o senhor vai ver que eu pensei em todos. Acreditamos ter pensado. O senhor poderá nos mostrar algum que nós não pensamos. Mas nós acreditamos ter pensado. Claro, claro. Quando o computador chegou, a máquina de escrever, ela já é elétrica. Pô, quem saiu da Remington para a IBM? Não, ela já era elétrica. E aí ela virou eletrônica. Você cartucho de memória, lembra? Mas cadê a máquina? Foi embora também. Levou junto com ela o telex, o fax, o orelhão. Embora. Tá. E no Brasil, vai se ficar falando em aterro sanitário até quando? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. O que acontece é o seguinte, só para você ter uma visão nossa. Legal. Nós temos 50% dos 40 e poucos por cento, arredondando, né? Metade dos nossos são lixões. Né? A outra metade diz que não. A outra metade vai terminando e tem alguma coisa que se fala na engenharia moderna, da destruição, não mais na estocagem temporária, porque onde estão, o aterro sanitário é uma estocagem temporária. Eu estou transformando ele nisso. Certo? Eu estou transformando. Então, hoje ele é um passivo. Eu estou transformando ele num mas o meu projeto é uma matéria principal. Semana passada, quarta-feira, semana passada, nós estávamos conversando e uma das coisas que a gente tem que olhar e tem que tentar encontrar pontos de equilíbrio, porque exatamente os avanços dependem de verbas. Certo? Então, E ela tem que ser do governo? Onde é que está escrito? Obrigatoriamente não. Então esquece eles não vêm. Mas é o que veja bem. Eu tenho 12 anos de financiamento, 3 anos de carência. O que acontece é o seguinte. Recursos exteriores. O que acontece é o seguinte, na minha opinião, a gente tem vários conceitos que vão tangenciando um com o outro, etc. Você tem uma coisa que eu, no ano passado, fui obrigado a fazer uma caminhada no estado de Tocantins, naquela região do Mato Piba, certo? Não sei se você teve a oportunidade de ir naquela região do Jalapão. Já fiz. Depois eu tenho que conhecer totalmente o plano. Então, é uma região que eu diria para você o seguinte, é uma região de belezas naturais e lamento dizer que eu estou 10 anos para acabar as belezas naturais como atualmente se encontra. Que o fenômeno físico vai existir, só que contaminado. Então, aquilo que é uma beleza natural vai poder existir, mas a qualidade vai deixar de ser. Tentei ir para lá, tal, e cada vez que for uma viagem cansativa, eu nunca fui favorável àquele projeto, mas tinha um diretor da BND que queriam desenvolver aquele projeto. Arrojado como presidente, eu queria embarcar, e quem era um dos mais diretores motivados era o meu vice-presidente. Ficava difícil. Não, que infelizmente ele aguentou e não pôde fazer essa viagem, e eu fui fazer. Não queria fazer, mas fui fazer. Então, o que acontece? Você olha, e aí você descobre uma parte do Brasil que você não conhecia. Você vai num lugar e se descobre. Então, o que eu vejo na minha visão é que não existe um projeto, minha visão, Vai acabar agora. não existe um projeto, que eu digo assim, uniforme.
Vai acabar agora. Então, eu preciso dizer para você. Então, o que acontece? Eu faço uma comparação norte-sul, né? Para a gente ter um bom parâmetro. Você pega a maior região brasileira, a região norte. E se olhar, você tem quase que o Brasil nela, e você pega a região, você pega o estado da Amazônia e o estado do Rio Grande do Sul. Um município encostadinho do outro. Solução tudo Isso vai acabar agora. E quando você vai para a Amazônia, um município. Lá já acabou. De 200 quilômetros, 300 acabou. Lá já acabei. Então, são problemas distintos. Eu já acabei. Então, vamos ouvir. Mas só. Olha, tudo isso aqui que você falou, está tudo aqui assim, ó. Tudo aqui assim. Se chegar aqui e fazer assim, tudo isso aqui é problema, é. Cadê isso? Sabe esse aqui que eu tirei? O governo. Se você tirar o governo daqui, acaba todos os problemas. O marco legal do saneamento caminha para essa. Não é para lugar nenhum. Não, mas isso aqui é um dado. A revista do senhor é campeã em dado. Não dá. Sabe quanto se gastou em plano de resíduos sólidos no Brasil, só para cumprir a lei? Gastou-se de papel, folha de papel a parte, assim, ó, uma empilhada em cima da outra, dava para construir 1.468 usinas, só com laudos técnicos. O senhor sabia disso? Não. Pode pesquisar que o senhor vai constatar o número. Nós construiríamos 1.468 usinas só com o que se gastou em laudos técnicos municipais, estadual, mineiro. Realmente você está numa linha. É que nós somos. E isso é importante. Você olha o social. Como empresário. Certo? Você olha o social e nós olhamos o estado da arte técnica. Eu faço dois juntos. Ok? Então, veja bem. Nós olhamos sempre com esse olhar técnico. Vamos junto agora com a solução? Nós ficamos curiosos, né? Bom, João, o brasileiro tem alguns problemas crônicos que na nossa geração nós não vamos ver o final e a tendência pode ser piorar. Tá? E dentre os problemas crônicos que os brasileiros têm é o de não gostar de ler. O brasileiro ele não lê. Tá? Ele lê o título da matéria, a capa do livro e o nome do projeto. Então, se você fizer um projeto que tenha 500 páginas, você já perdeu o brasileiro. Ele vai ler só o título, vai ver o finalzinho para ver quem é assim. Então, nós tomamos o cuidado de compactar o nosso projeto, que é o lixo zero social, mas só nessas páginas que eu estou vendo aí. Ó. 1, 2 imagens, 3 modelos de planta, divisão regional, tá? As divisões que eu disse, eu estou classificando do Brasil. O Acre tem uma, Alagoas duas, é tudo acima de 1.200.000 habitantes. Acabou o Brasil. Então, com isso, nós estamos fugindo daquele brasileiro que não gosta de ler e que vai querer falar sobre o nosso projeto sem qualquer noção. Por 25 minutos ele vai ler, ele vai entender, e aí ele vai falar aquilo que ele viu. Tá? E agora nós vamos aqui com o projeto versão online, que é onde eu vou mostrar para o senhor que o governo não precisa usar. Ele não faz parte dessa mesa. Eu venho aqui explicando o projeto, que é o mesmo, versão online, só que ele vai te levando para onde você tem suas dúvidas. Então, quando eu digo aqui que nós somos uma confederação, estamos divididos em federações, a pessoa clicar aqui, ele vai lá e vai, pô, ele não mentiu. Realmente, ele tem as confederações. Eu digo que o nosso objetivo é único e exclusivamente social. Esse é o objetivo da nossa instituição. No final, você vai ver o porquê que eu estou aqui. O lado empresarial não nos interessa. Só que eu estou doando. Quem quiser pegar aqui, pega. Tá? Então, ele vem aqui, ele vai constatar qual é o nosso objetivo social, o que nós fazemos. E ele vai guiando. E em cada um. Eu só vou abrir mais esse. Não vou abrir os outros, para não ficar cansativo. Mas tudo que eu vou falando está aprovado aqui. Nem na mídia eu preciso. Nós temos a nossa própria TV. Temos a TV dela. Tá.
Vou abrir só mais um link aqui, ó. O link do porquê que nós não precisamos de governo. Tá? Então, nós temos aqui a participação legislativa, que é onde eu disse ao senhor, quando nós fizemos um projeto de lei, nós não fazemos. Se for federal, eu faço no Senado, na Câmara dos Deputados. E se for estadual, eu venho aqui. Cada estado tem o seu. Tá? No caso de São Paulo, temos o deputado estadual, eu vou lá, faço o projeto e eles votam. E essa é a função deles. Então, isso faz com que eu não tenha que pedir favor e nem ficar preso a nada do que estão querendo me prender. Longe de mim, ficar dependendo desse pessoal. Aqui nós estamos dentro do projeto. São vídeos de apresentações minhas, feitos no Congresso Nacional, onde eu falo tudo isso. Essa imagem tem os nossos diretores aí. Tem? Onde é que está? Aí o segundo daqui. Esse? Aí do meu lado. Entendeu? Bacana. Então, são coisas que eu falei há mais de 10 anos atrás. Eu disse o que ia acontecer e tudo aconteceu. Eu não tenho como acreditar em ninguém. Eu só acredito no que eu estou fazendo, no que a minha instituição está fazendo. Esse aqui, agora eu começo a mostrar as soluções para resolver aqueles probleminhas todos aqui do senhor. Nós desenvolvemos um sistema de investimento, tá? Municípios acima de 200 mil habitantes. Nós chamamos de CTT. Nós temos capacidade para 200 mil habitantes. O lixo não toca o solo. Se ele não toca o solo, ele não tem como contaminar. O lixo não fica nesse local por mais de um dia. Lixo com menos de 3 dias não emite odor. O lixo termina no mesmo dia que ele chegou. Os caminhões vasculham nesses elevadores de carga. O senhor está vendo passar na tela aí agora. Esses elevadores vasculham uma moeda. Essa moeda abastece uma esteira de seleção de riqueza. No final dessa seleção de riqueza, nós temos 2 eletrolíneas para tirar os metais ferrosos. E esse lixo, ao invés de cair uma caçamba, que é uma imbecilidade de ficar fazendo transporte de lixo, porque não dá tara, o caminhão roda vazio e é só despesa. Ele cai dentro de uma prensa hidráulica e envelopadora. A prensa. Fala, my friend, tudo bem? Muito obrigado. Olha, Dessa data querida. Parabéns, tá? Beleza, obrigado. Olha só, Tinder. O que eu posso, o que eu posso fazer, né? Só cumprimento, só receber os cumprimentos e pôr na máquina, né? Tomei muita cachaça ontem. Desculpa. Desculpa, imagina que é. mas tudo bem. Eu estou recebendo aqui, eu estou na DLT, estou recebendo a visita do presidente da Confederação Nacional Aerossocial. E tem um programa chamado Lixo Zero Social 10. Certo? Eu tinha agendado essa reunião e vim atendê-lo e depois vou continuar as comemorações. Tá? Tá nessa? Sem cachaça hoje, viu? Só com vinho hoje, viu? Tá? Tá, tá joia? Beleza? Tá bom. Bom, parabéns. Logo no dia do seu aniversário, eu espero estar te dando um presente. Vamos lá. Uma solução de muito. Tá. Então, esse rejeito cai dentro de uma prensa hidráulica, vai transformar isso num fardo de 800 quilos, sem a presença de oxigênio, sem pingar chuva. Ganho em logística. E eu já tenho um nome para isso. O fardo está aqui, uma redução da umidade, certo? Não.
Não, é um pouco só. Quando você... E aí vem a experiência... Não, a umidade está para cima de 75%. Nós já analisamos tudo isso aí. Não, o que acontece? Quando você compacta, quando você vai compactar, ele vai, no processo mecânico, ele vai expulsar, por exemplo, você imagina que você tivesse numa caçamba uma melancia. O que acontece? O líquido desce. Então, ele, nesse momento, ele não é chorume. Ele é um líquido, é um processo mecânico que, a hora que você compacta, está compacta. Você envelopa, aí você entra em chamado estante de ausência de oxigênio. Então, o processo passa a ter um outro caminho. Em vez de ser um processo aeróbico, ele vai para ele fica no estágio anaeróbico. Certo? Isso. Okay? Então, se ele tiver espaços, ele começa a se decompor e formar cápsulas. Esse é o estágio que você... É o glico. Tá. Esse é o meu caminho. Só que aí é o seguinte, ele virou um produto. A partir do momento que ele está prensado, envelopado, ele não está exalando cheiro, não está pingando churume, e ele tem um nome. E o nome que eu dei a ele se chama pré-CDR. Para ele ser CDR, ele teria que ter de 5 a 15% de umidade, ele teria que estar triturado numa agronometria que o mercado exige. Mas o que eu perderia se eu fizesse tudo isso? A logística. Eu estou pensando ele para ganhar logística. Um bloco desse, eu posso rodar 300 quilômetros e ainda não viabiliza. Acabou o lixo. É esse o meu processo. Eu acabo com o lixo. Isso não é mais lixo. Okay. E a cada 1.200.000 de habitantes, eu tenho um volume que me possibilita instalar um equipamento final. Esse equipamento final pode ser pirólise, pode ser gasificação, pode ser adubo líquido, adubo pastoso, que são assuntos a ser depois de se fazer um estudo residual. Então, o segredo do que eu estou trazendo aqui é logística. Logística, o lixo acaba. A partir do momento que o lixo acaba, você não tem mais. Você vai para o aterro sanitário. Não, isso não vai para o aterro sanitário. Explica só um pouco para trás. Tá. Você recebeu um lixo e normalmente ele está ensacado, porque a dona de casa, o cidadão, coloca no saco e coloca à disposição do sistema de transporte. Tá certo? Certo. Ele vai chegar nos caminhões, nesse estágio, e vai ter o seu movimento de descarga aí dentro. Dentro desses elevadores que estão aqui, ó. Tá vendo esses elevadores aqui? Ele vasculha aqui e joga dentro dessa moeda. Aí, daí, como é que é essa moeda? Ela tem um sistema de esteira que vem puxando esse saco de lixo, e esse saco de lixo é projetado para essa esteira de seleção de riqueza que está aqui. Ó. Então, aí você tem um selecionador. Então, essa é a vantagem que eu queria. Isso. Bora lá. Pega o vidro, pega lá. E aí não tem segredo. É o que já se faz. Não tem. O único segredo nosso é lá na frente. Essa prensa, para ganhar logística. Então, a infraestrutura de recebimento e separação é a mesma onde você abre espaço para uma série de profissionais que farão. Isso. Eu chamo de selecionador de lixo. Porque aí são empregados, tá? Aí são empregados. Não tem cooperativa. E ao final dessa esteira passa um separador magnético. Não, só 2 eletroídos. É o separador magnético. E aí vai para o empartamento. E parou. Pronto. Aí ele só sai de carreta. Você não colide, você cumpre um dos objetivos, que é a segregação dos materiais chamados de recicláveis secos, que estão sendo, vai depender da eficiência, da quantidade, etc., para que você tenha no seu final o que vai ser empatado, o material que vai ser fabricado empatado. Pardo nas mãos. Pronto. Vencemos a etapa de municípios acima de 200 mil habitantes. Ok. Tá. Aí nós criamos a CTT COF.
para municípios abaixo de 10 mil habitantes, todos vão receber uma. Não interessa a população. Abaixo de 10 mil habitantes, todos os municípios vão receber uma CTT Corpo, que é uma mistura desse aqui de cima com uma cooperativa. Aqui não tem empregado. Aqui é uma cooperativa, onde eles são treinados, cidadania, aqui tem uma marcenaria, tem uma série de coisas. Eu não vou ver só do lixo. Tá? E a prefeitura vem aqui e joga aí no que ela quiser. Eles transformam em dinheiro isso aí. E o sistema aí é diferente. Tá? O sistema aqui é diferente. Você só tem uma moeda abaixo do solo, para chegar com lixo de carroça, de carrinho, de caminhão, chegar e jogar aí. Você tem uma esteira, isso. E na frente, ao invés de você ter uma prensa que custa 500 mil reais, 600 mil reais, e se você tem a prensa, você tem que ter pilhadeira, e as coisas vão encarecendo. Tá? Então, você não tem. Você tem um sistema de compactação de lixo, que é manual. Você tem um saco de lixo, que vai numa máquina que nós desenvolvemos. Assim que ele enche, você amarra a boca dele, aí você desce com a mão com uma alavanca, e o macaco hidráulico aperta ele vai virar um caixotinho. Assim. Aí você amarra ele com vidinho e enfia. Mesma situação. Pré-CDR. Não tem oxigênio, não tem churume. Ganhamos logística, de novo, e fizemos o mesmo produto. Ok. Tá? Aí você tem a de 10 mil habitantes. Você fala, você nunca falava pré-CDR. Uhum. Ok. Nesse caso, está Igualzinho outro. mas o que sobe está subindo. Matéria orgânica e, entre aspas, aquilo que não foi. Manualmente, não tem valor, caiu aí. Mesmo produto. Separação. Tiramos as riquezas antes. Tirou e tem lá este final, que é 2 componentes. Matéria orgânica e materiais que não foram reciclados. Sim. Ok? Tá. E aí você está chamando pré-CDR. Ok. O que significa a continuidade. Porque você tem um pré-CDR na grande e um pré-CDR na pequena. Nós vamos chegar. Ok. Então, vamos chegar aqui. Tá? Então, nós temos para 20, nós temos para 40, nós temos para 60 e nós temos para 90. Então, significa que o município tiver 90 mil habitantes. Então, significa que o município que tiver 180 mil habitantes não está em 200. Então, não recebe a unidade grande. Ele pega duas dessas. Excelente para o prefeito, porque nós não aceitamos dinheiro de prefeitura, não fazemos PPP, não fazemos negócio nenhum com o governo. A única participação do governo aqui é na concessão de uso da área de terra. Também não é dele, é do povo. Essa é a única participação governamental. E aí, a resposta do que o senhor perguntou. O que nós vamos fazer com o pré-CDR? Eu não sei, o senhor não sabe, ninguém não sabe. Quem vai dizer isso deve ser um economista. E o economista só vai dizer isso depois que ele estudar a composição do lixo. Nós conhecemos todos, estudamos todos os equipamentos que existem no mundo. Eu poderia dizer aqui que nós vamos fazer energia elétrica. Tem mais um mentiroso no mercado. Eu poderia falar que eu ia fazer usar o sistema de pirones, ia trabalhar a 680 graus, tirar o óleo diesel, iria usar o sistema de gaseificação, ia passar de 1150 graus, ia fazer energia elétrica através de turbina, de motor. Tudo isso eu poderia dizer para o senhor. E o senhor ia me dizer qual é a certeza de que isso é o melhor. E eu ia responder o quê? Nada. Então, nós estamos preparados para transformar isto em um bom negócio. Porque ser empresário não é sacerdócio. Ser empresário é fazer bom negócio. Empresário precisa de segurança jurídica e lucratividade. Então, com a implantação do sistema, vai se analisar qual é a composição do lixo daquela região de 1.200.000 habitantes. E aí você vai dizer, olha, a planta que mais dá lucro aqui é piores. Não, esse lixo aqui é muito pobre, aqui tem que fazer adubo líquido, pastor.
Não, não, aqui tem muita madeira, nós temos que colocar um sistema de briquete. Então, não dá para antecipar o que você vai fazer. O que dá é para falar, nós não somos amadores. Isso eu falo para o peito. A diretora de aprovação do projeto nosso é a Carla Martins, uma das maiores autoridades aí, com relação à destinação do lixo. Ela tem 3 livros escritos sobre resíduos sólidos espaciais. Ou se alguém quiser discutir lixo com ela, vai falar com ela. Não vem falar conosco. Então, nós sabemos que pode e que não pode aqui no Brasil. Nós temos 11 anos de financiamento e 3 anos de carência. Esse sistema dele. Eu estou entregando ele para quem quiser. Eu não estou vendendo. Eu estou dando. Nosso objetivo é social. O que nós queremos é o nosso prédio social que está envolvido nisso tudo aí. Quem somos nós? Nós somos a união de todas as empresas que fabricam os equipamentos. Nós somos a Intelbras, com relação à parte de assessoria, nós somos a IOB, que é a maior do Brasil, que foi vendida a passagem, então nós somos os maiores do mundo. Nós temos preços diferenciados da Gerdau, que é a maior cerveja do Brasil, e da ArcelorMittal, que é a maior do mundo. Quem vai competir conosco é o fabricante vendendo direto para o comprador. Não tem como competir conosco. A situação do governo aqui é a seguinte: não tem nem perder meu tempo conversando com o governo. Eu queria já ter, nós já estamos com reuniões com todos os consórcios que está acontecendo para o nosso site. Temos vídeos todos gravados. Reuniões todas feitas, precisando de um consórcio regional, única e exclusivamente para destinação do lixo. Porque esses consórcios que eu disse, que participou da questão, eles passaram a existir, só que o CNPJ ficou borbulhando na frente deles. Eles perderam a função de destinação do lixo. Hoje eles recebem dinheiro para asfalto, dinheiro para a saúde, dinheiro para a violência doméstica. Eles perderam a origem. Então, nós estamos ou criando novos consórcios, eles ainda estão. Cada estado tem seu posicionamento. Ou cria um novo consórcio. Dentro do nosso modelo, esse novo consórcio, ele será responsável só pela destinação do lixo. Nós não vamos coleta. Destinação do lixo. Ele será responsável pela destinação do lixo, pela poder vacinar e se vacinar. Então, há necessidade de ter um projeto de lei municipal para cada um dos municípios, 5.700, cada um dos municípios, que autorize o chefe do executivo a ingressar no consórcio e a reconhecer o estatuto do consórcio. Dentro desse estatuto, o consórcio pode negociar preço. Nós não trabalhamos por tonelada. Nós trabalhamos por população. O índice de participação do município não é por tonelada, senão cidades que só tem gente obesa não ganhar mais. Então, nós não disputamos o mercado dos trabalhadores. Para nós, com visão social e empresarial, é importante para nós comprar deles é melhor negócio do que contratar para trabalhar para nós. Então, em municípios acima de 200 mil habitantes, não tem jeito. Nós vamos ter que trabalhar com funcionários registrados. Abaixo de 200 mil habitantes, CTT Coop, concessão de uso para eles, do nosso equipamento. O governo deu a concessão de uso do terreno para nós. Os equipamentos vão ser de propriedade de uma empresa SA, que nós estamos constituindo com os donos do sistema. Eles são donos. O caso está resolvido. A pergunta que fica: o governo entrou aonde? Em lugar nenhum. O governo não entrou em lugar nenhum. E o nosso sonho, tá? O nosso objetivo com tudo isso está aqui, ó. Nós incluímos nos valores, porque os valores, é claro, ficaram bem abaixo do mercado, nós incluímos a cada 200 mil habitantes a construção de um prédio social, que é esse aí. O prédio tem um advogado, um psicólogo, um assistente social e 4 de outras formações. Ele trabalha na contenção dos problemas sociais. Se o governo fosse um time de futebol, ele seria expulso em todas as partidas. Ele só chega depois e mete o pé.
O governo não chega antes de nenhum dos problemas. Chega depois do assassinato, depois de tudo. Nós criamos o nosso projeto para chegar antes. Aqui a gente combate a violência doméstica antes do primeiro tapa. As drogas antes do vício. E o prazo que nós nos demos é que, a partir de janeiro de 2024, começa a rolar o prazo. São 20 anos para nós trocarmos toda a população do Brasil. Vamos trocar. Tudo que tiver acima de 14 anos, nós vamos cuidar dos problemas que já terá. E daqui 20 anos nós não teremos mais esse problema, porque quem tinha 14 já cuidou bem dos seus filhos. E isso, independente de governo, de escola, nós temos um projeto para resolver todos os problemas que estão acontecendo e que voltem a acontecer. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, que já está rolando no Brasil inteiro. Temos todos os reconhecimentos que eu posso imaginar, do MEC, do Ministério da Justiça, tudo. Tem que baixar o período. Queremos nada desse sistema. O que nós queremos é quem seja o dono. Ah, eu quero ser o dono do sistema. Tudo bem? Qual a região que você quer? Bem, você vai ser proprietário aqui da empresa SA, juntar 3, 4, 5, 10 empresas coletoras de lixo. No caso de vocês, que é a Associação dos Recicladores. Ah, o que quer? Para nós, o que interessa é comprar o reciclado. Tá bom? Hoje vocês compram quanto do reciclado no Brasil? Eu tenho, sim, vocês têm. Quanto nós conseguimos recuperar do que é reciclado? Na verdade, o índice hoje, o índice oficial de reciclagem, é ridículo. Estamos falando em 4% no Brasil todo. Quanto vocês querem fazer para chegar em 10%? Não, o que acontece é o seguinte, e aí começa a se discutir e abre o leque. Quando você tem um potencial de 20% de materiais recicláveis, e você tem um índice Brasil de 4%, você fala que tem um espaço grande para trabalhar. E qualquer projeto, num lugar pode ser 1, ou 2, ou 3, 4, 5. Então, o que são chamados a responsáveis do governo queria um programa chamado Planários, depois metas que eu não cumpri. Né? Okay? Se chegar à metade daquelas metas, já será um sucesso, porque você tem que discutir tanta coisa no paralelo. Entendeu? Então, por exemplo, cultura, comportamento. Tá? Você tem hoje um pacto nas grandes metrópoles, principalmente no seu centro, que é um tema que a gente vem discutindo desde que eu me lembro, quando Jânio Quadros era prefeito da cidade de São Paulo, chama as empresas lá, e as empresas iam tomar uma puta bronca. Jânio Quadros sabiam, né, que quem era o interlocutor era o Pita, leva bastante gente para amortizar essa bronca. Dividir. Ele queria. E ele, na verdade, ele queria mandar uma mensagem do prefeito, não para os empresários, e sim para o time. Para saber que o prefeito estava puto. Já não era fora. Então, ele fez essa reunião, e o tema era a Regional da Sé. A Regional da Sé, o prefeito anda diariamente, né? E o tema era varrer ou manter limpo. Se não jogar no fute. Entendeu? Então, vem lá para manter ele precisa ter lixeira. E para dar ali, cria toda aquela confusão de ideias, uma opinião. Então, o que a gente lembrou naquela oportunidade? Certo? Você tem sempre para cada ótica uma interpretação, uma atuação, etc. Nós estamos fazendo um evento que eu voltei a discutir regional da Sé, fazendo uma coisa aqui. E aí vem o que a gente fala, certo?
esse assunto aqui. Quando eu falo educação ambiental, eu falo educação e comportamental. Porque se você tiver comportamento, você dá a educação ambiental. Você que está trabalhando com social sabe muito bem quais são as dificuldades da cultura, das categorias sociais, entendeu? Como comporta, até o habitat. Né? Quando é que você vai falar para uma pessoa que mora numa favela, num lugar de 4x4, que ele tem que separar o lixo? Entendeu? Agora, como é que é isso? Porra, nós estamos falando na maioria da população de uma capital, a baixa renda é predominante. E onde está a riqueza do lixo? O lixo do pobre é rico e o lixo do rico é pobre. Entendeu? Então, eu nunca me esqueço quando saiu uma notícia de um americano que veio no Brasil. E eu estava começando a entrar nesse setor e aquilo me gravou. E quando o cidadão dá uma declaração dizendo que o Brasil tem o lixo mais antigo do mundo. Pô, aquilo me impactou. Falei, pô, não pode ser verdade. Como pode ser um lixo mais rico do mundo se nós temos uma população pobre? Eu também fiquei surpreso. Aí eu fui conversar com uma pessoa que trouxe ele para... Não, foi deturpada a declaração. Dele, do americano. O Brasil tem o lixo orgânico mais rico do mundo. O orgânico. Orgânico. Mas dentro do levantamento nosso, os bairros mais pobres, o lixo é mais rico. A garrafa PET, o pobre consome muita porcaria. Sabe por quê? E a maioria, eu vou te dar um exemplo de quando eu fui discutir esse assunto. Por que eu tinha análise da periferia mais rico em matéria orgânica do que a região? Não é só isso. Eles não tinham a conservação, eles não tinham geladeira. Não você entendeu? Então, estragavam o carro. Porra, mano, você entendeu? Quando nós fomos, eu me lembro que era aqui, nós fomos discutir e caminhar. Freguesia do Ó, em São Paulo, que era uma regional que conflitava com o Jardim, entendeu? Porra, entendeu? E essa história... Não vai tão ruim, né? Ok. Aí vem um cidadão aí da USP, da verdade, e começa a dizer que o Brasil tem bilhões de reais. Eu falei, caralho, sabe, ele... o professor, todo mundo me chama professor, não, puta que pariu, eu puto da vida. Eu falo assim. Mas você é professor. Então, o que a gente viu, né? Quer dizer, sabe, eu era presidente do Centro naquela altura. Eu fundei o Centro. Eu fundei a BET. Certo? Muito bacana. Ok? Por quê? Porque a minha vida profissional, eu trabalhei 38 anos numa empresa e tinha pluralidade de atividades. Atividade cultura. Eu fui para fazer engenharia, projetos e montagem. O que eu menos fiz nessa empresa foi isso. Projeto e montagem. Por quê? Porque você sai daqui e tem um problema ali no transporte pneumático. Lá vai eu atrasado assim, vai lá. Então, de repente, eu entrei com a seguinte condição. Roberto, eu aceito o teu pedido, eu fecho o meu escritório, venho para cá, mas tudo menos o lixo. Exatamente. E aí eu falo para todo mundo, ó, quando eu era moleque, traquina pra caralho, certo? Eu morava na Moca, eu vi coleta com tração animal. Pescado, certo? Carroça, Carroção, 4 carros. Aquelas latas. E o pessoal tinha lata de 18 litros para botava na porta. E era bate-lata. Todo mundo sabia. A minha avó, você tem que estudar, senão você vai ficar... Aí eu vou esperar uma coisa aqui. Você acabou no lixo, igual... Eu acabei no lixo. Todas as minhas palestras, há um determinado tempo, eu começava falando sobre isso aqui, certo?
Então, eu tenho cátedra, eu falo. Então, o que acontece? Eu tenho visto agora que eu sou bicheiro. Eu estou bicheiro agora com Mas é cada um, porque sou bicheiro. eu estou vendo que você está apaixonado por um boneco. Ah, sim. Okay. E cada um tem o direito e a obrigação de fazer isso, porque você está juntando um aspecto, talvez aí, o social nesse processo. Porque a mudança cultural está no social. Concordo com você. Ainda o pessoal liga o papel. Entendeu? Então, eu concordo com você. Por isso que eu puxei esse assunto, no quadro, varrer ou manter limpa, porque tem aquele quadro. Primeiro, a educação, não é educação ambiental. Você olha aí todo mundo, não, porque nós precisamos de educação O cara ambiental. quer educação ambiental, o cara não tem educação. Mas ele não sabe o que é educação. Então é o seguinte, na hora que você tem educação, você aprende a ser comportamental, a educação ambiental está aqui no meio. Isso aí. É o... Olha, mas é assim, tem que fazer. Cada um enxerga de um jeito, certo? O meu jeito de coisa é colocar a coisa seguinte: educação. Se você tiver na formação da educação, um trabalho dentro de uma das cadeiras que os professores não fazem, ele vai indo. Ah, mas se o cara, a menininha é pobre, a menininha é pobre, ele não tem, ele mora num lugar que tem um lugar só e um banheirinho, que é um lugar. Meu amigo faz parte da gente. Isso não torna ser educação. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, o grande problema nosso do mundo, e mais nosso, que nós vivemos aqui, é o quê? É o problema das drogas, certo? Que virou um problema. Eu estou. Né? Tem 2 minutos? Tem. Então, eu quero dizer. Não. Quando você está falando de social. Não vai dar errado. Não, nas drogas. Mas aqui, ó. Aqui, não. Aqui, ó. CSRP. Tá? É isso aqui, ó. A solução das drogas é isso aqui, ó. Eu criei um projeto, tá? Eu criei um projeto. Estou montando 11 sedes no Amazonas, já estou negociando lá com os municípios. Cada uma destas sedes vai comportar 2.400 pessoas, é uma cidade. Aqui você tem a demonstração dela. Tá vendo? Ela é uma cidade, eu tenho saúde, eu tenho tudo, sem governo, sempre sem governo. Isso aqui é uma cidade. Aqui eu tenho 240 pessoas e eu tenho 10 dessa. Aqui eu tenho uma marcenaria, uma serralheria, cada uma é uma coisa. Dentro desses alojamentos aqui, que nós chamamos de iglu, eu tenho 9 pessoas. Todo mês entra um, sai um. Entra um e sai um. O que está saindo é o padrinho do que chegou. E aí eu resolvo um problema da TPM. Bom, por exemplo, o senhor pode ter quantas faculdades o senhor quiser. O senhor nunca vai conseguir explicar a sensação da TPM, porque o senhor nunca ficou funcionando. Então, como é que você quer resolver o problema dos drogados se você não está com drogado? Você não sabe o que ele está sentindo. Então, ele vai ser tratado pelos colegas que lá já estão. Um já está um mês, outro está 2, outro está 3. Aí depois você tem tudo aqui. Você tem a parte religiosa, você tem a parte esportiva. Eu estou fechando com a TAN para levar esse pessoal e trazer para cá. Olha lá. Você tem a viatura de fuga lá do lado, bem forte, tá? Igual o cara para passar. Nós temos nossa TV, nós temos nosso tudo, nós temos o tempo da fé. Então, é 4 horas de trabalho, 4 horas de estudo e 4 horas de lazer. Eu estou implantando isso no Brasil inteiro e aqui em São Paulo, no sul de São Paulo, o governo anterior respondeu em 7 dias, marcou uma audiência, uma apresentação, estava andando bem. Quando ele começou a perder as eleições, ele engavetou. Quando ele perdeu, ele rasgou e jogou fora. Com a chegada do atual, vê se o Tarcísio quer isso. Não tem solução. Mas eu tenho. Eu tenho. Tá... E se você vier aqui, mas tal. Vem aqui, é só. Vamos tirar a dúvida. Vem aqui, ó, federações. Federações. Aí você vem aqui, Amazonas. Amazonas. Então você está lá na minha Federação do Amazonas. E aí o que você tem aqui, ó? Todos esses aqui. Deixa eu ver uma coisa.
Todos esses aqui são os municípios do Amazonas que estão disputando a chegada do projeto lá. Eu vou levar 516 empregos direto para cada um dos municípios e 1.300 empregos indiretos. Solução. Solução para drogas. Mas rodando no lixo. Eu só vi o parede. Não. Então, você tem hoje um concorrente seríssimo nessa história toda, certo? É o governo. Eu só tenho o governo. Não, você tem um olhar, eu olho. Droga, chega e capta lá uma meia dúzia de cidadãos carentes de qualquer coisa, com cabeça fragilizada e aceita ingressar nesse rol e essa tripulação de narcotraficantes, certo? Tem o magrinho e tem o tubarão nessa história. Esse assunto é parte da sociedade, ele não tem que ver isso exclusivamente por isso, ele não tem nada a ver com a geração, mas acaba se difundindo, se misturando tantas coisas, que você, quando você está fazendo um projeto de lixo zero, social 10, é um universo infindável. Certo? Okay? Aqui, ó. Falou do pessoal, aqui, ó. É só clicar aqui, ó. Social carcerário. Eu tenho todo o sistema carcerário da minha vida. Todos eles apoiam o meu projeto. O bandido é bandido, mas ele não quer. Mas claro. Então, eles estão todos comigo aqui, ó. Aqui, ó. Eles estão comigo no outro projeto. É como o lixeiro. O catador de rua gostaria que o filho dele não fosse catador de rua, certo? Entendeu? Então, eu não tenho problema com o narcotráfico. Muito pelo contrário, nós somos aprovados por ele. Se eu não fosse aprovado por ele, nós não teríamos o social carcerário. Aí você tem uma visão social absolutamente... Lembra quando eu disse que os nossos prédios trabalham antes do problema? Nós trabalhamos antes do cara virar drogado, a violência começa antes da HT. Aquele prédio está lá para isso. Eu tenho a mês e meio, tem que estar... Não, eu estou aqui. Não, deixa só... Seu aniversário, olha, eu nunca mais vou esquecer disso. O que eu queria ver... Acho que eu vou te dar um presente de aniversário. Eu quero que você conselheiro da nossa instituição. O que eu aceita isso? Eu estou... É conselheiro. Conselheiro é só isso aqui, ó. Recebe uma honraria aqui, ó. Olha, recebe uma honraria, participa de um jantar e vai para casa dormir. Deixa eu colocar um seguinte. Eu queria ver a continuidade lá quando você infartou e a continuidade que você falou. Eu infartei. Tá? Eu infartei, então nós vamos aqui. Ó. Lixo zero social 10. Eu cheguei em todo o município, você entendeu, né? Entendi. Não existe município que vai levar lixo para lugar nenhum. Eu tenho uma unidade que serve para todos. Tá? Eu infartei. Tá? Virou um pré-CDR. Ou um saquinho de 60 quilos, tijolinho, 50 a 60 quilos, vai enfardar. A diferença é o prensado, ele está bem comprimido, sabe? Aí é prensado e o outro é compactado, não está bem comprimido, mas o material é o mesmo. Ele vai para essa unidade aqui, ó, que é o que nós chamamos de unidade final, nós chamamos de CTF. Modelo passeio virtual. Isso aqui, ó. Nós chamamos de CTF. Neste local, está previsto ter 111 no Brasil, nós teremos um crematório de animais, um incinerador de resíduos sólidos hospitalares e uma unidade que nós não podemos dizer o que é, que nós não sabemos. Ela poderá ser pirolítica, como ela poderá ser de gaseificação. Neste local é o que nós vamos ter. Então, todo aquele material ele virá de carreta. Uma central dessa. Entendi? Tudo isso é recolhido nessa central. Ele vai para esse local. Então, as carretas vão passar de município em município, mas não é transbordo, daquelas caçambonas, aquelas coisas. Um caminhão com capacidade para carregar 32 toneladas, está puxando 6 toneladas. Um lixo fofo.
Entendeu? Aquilo acabou. Ele vai passar na CPT Corpus, ele vai direto para essa unidade que faz parte daquilo ali. E ali vai virar alguma coisa. Bom, municípios que têm mais de 200 habitantes, eles já recebem essa planta completa. Aí não tem sistema de prensa, não tem nada. É uma planta só. Aí você não precisa de planta, não precisa de nada. A capacidade do município ela já permite que se tenha lucro. Então, as grandes capitais, elas já está prevista uma unidade dessa. Agora, de resto, não interessa se é Piauí, se é Sertão, todo o Brasil inteiro está aí dividido. E enquanto eu estou conversando aqui, as coisas estão acontecendo. Eu disse que tem 10 mil diretores. Então, hoje, estou terminando contigo aqui essa reunião, que olha que orgulho, meu Deus do céu, universidade você tem. É brincadeira. Mas, olha, se você vier aqui, vamos ver, federações. Eu faço 6, 7 apresentações dessa por dia online. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.